Então, gente, para dar continuidade às aulas da disciplina Fenômenos de Transporte, a seguir a gente vai ver o tema que está relacionado com aletas ou superfícies estendidas, né? Então, nesse tema a gente vai ver os dois mecanismos de transferência de calor, que são a transferência de calor por condução e a transferência de calor por convecção. Então, nessa aula a gente vai ver primeiro a teoria e na próxima aula a gente vai ver um exemplo de aplicação, tá? Então, inicialmente a gente vai considerar essa superfície, a superfície que está indicada aqui no slide, né? E a gente quer aquecer ou resfriar eh, essa superfície, né? E a gente está considerando um fluido que está escoando, que está circulando na superfície externa desse objeto que a gente está querendo aquecer ou resfriar, tá? Considerando que a superfície ela se encontra a uma temperatura T sub S e a temperatura, como a gente viu no caso do fluido, ele se encontra a uma temperatura T sub infinito, infinito indicando um ponto bem afastado da superfície dessa superfície, certo? Então, como a gente chegou a ver, se a gente estiver querendo resfriar esse objeto, né, e no caso onde a temperatura da superfície for bem maior em comparação com a temperatura do fluido, vai acontecer uma transferência de calor desde a superfície do objeto para o fluido, certo? O mecanismo, como eu falei para vocês já no início das aulas, quando a gente considera um, dois objetos, quando um está em estado estacionário e o outro está em estado transitório ou se mexendo, né? A gente pode considerar um mecanismo de transferência de calor como sendo um mecanismo de transferência por convecção e ele é representado, né, pela lei de resfriamento de Newton, como está sendo indicado na equação que estou apresentando para vocês aqui na parte inferior do slide, onde Q, que representa a transferência de calor, é igual ao valor do H, que é o coeficiente de transferência de calor por convecção, vezes a área de troca térmica, certo? Multiplicado pelo diferencial da temperatura da superfície menos a temperatura do fluido em um ponto bem afastado, certo? Então, essas características estou indicando aqui na parte inferior do slide, certo? Agora, uma forma muito. Por que a gente considera a transferência de calor por convecção para melhorar a transferência de calor, né? Quando a gente está querendo resfriar superfícies, então a gente aumenta essa área de troca térmica com esse objetivo, com o objetivo de aumentar a transferência de calor e conseguir resfriar alguns objetos que estão a altas temperaturas, né? Então, uma forma muito empregada de se aumentar a taxa de transferência de calor consiste em aumentar a superfície de troca de calor com o emprego do que a gente chama de aletas, certo? Como está indicado aqui nessa figura, né? Ou o que a gente chama de superfícies estendidas, né? Então, o que a gente está fazendo quando a gente considera as aletas é um aumento da superfície de troca de calor. Vejam que igualmente, assim como eu indiquei, eh, nessa figura, aqui uma figura X, né, com um formato qualquer, a gente pode considerar duas temperaturas, tanto a temperatura da superfície como a temperatura do fluido num ponto infinito, onde a gente vai considerar um mecanismo de troca térmica sendo um mecanismo de transferência de calor por convecção, certo? Então, como estou indicando aqui na parte inferior do slide, assim o emprego das aletas permite a melhora da transferência de calor pelo aumento da área exposta, quer dizer que a variável com que a gente vai mexer, né, para poder conseguir aumentar esse fluxo de troca de calor seria a área de troca térmica, certo? Alguns exemplos de aplicação onde a gente industrialmente encontra essas superfícies estendidas ou aletas, estou indicando aqui nesses slides, seria primeiro uma camisa do cilindro de motores de combustão interna resfriados a ar. Como vocês conseguem perceber, existe um fluido en estado gasoso que seria o ar que está circulando a través das aletas ou superfícies estendidas. Com que objetivo? Como eu estou considerando internamente a combustão, eu preciso melhorar essa transferência de calor para que esse cilindro a temperatura não aumente de forma muito acelerada, né?
quer dizer que com o formato do cilindro eu não conseguiria aumentar, ter um fluxo eficiente de fluxo de calor. Quer dizer que nesse momento a gente deve considerar as superfícies estendidas, né? Para conseguir resfriar esse cilindro de forma mais rápida, né? Igualmente a gente considera os motores elétricos, vejam se vocês podem perceber na parte lateral do motor, né? Por causa do aquecimento, né? Para aumentar o fluxo de calor e conseguir resfriar de forma eficiente esse motor, a gente considera essas superfícies estendidas, certo? Os condensadores, igualmente, a gente considera os condensadores, a gente considera uma série de aletas para poder resfriar eles, né? E os dissipadores de componentes eletrônicos, né? Então vejam que eles são uma série de placas, né, paralelas onde internamente o circuito, por causa do fluxo de corrente elétrica, né, e por causa da resistência, vai acontecer um aumento de temperatura dentro desses circuitos, né? Quer dizer que a gente deve considerar esses dissipadores com o objetivo de baixar a temperatura para não estragar, né, esses dispositivos, né? Em relação, como a gente já viu, né, o mecanismo principal da transferência de calor em superfícies estendidas seria a convecção, porque está escoando um fluido na parte externa dessa superfície, né? E a variável com que a gente vai trabalhar principalmente para conseguir aumentar esse fluxo seria a área de troca térmica. Porém, se a gente for analisar, né, existem diferentes formatos dessas superfícies estendidas, como estou indicando aqui nesse slide, né? Existen diferentes tipos de aletas, né? Y evidentemente existen centenas ou milhares de formas construtivas que las quais, né, estão associadas ao processo onde a gente está onde a gente está considerando essas aletas, né? Então, como vocês podem ver, da figura A até a figura I, eu posso considerar diferentes formatos dessas superfícies estendidas e a única diferença é a área exposta que vai ficar em relação com o fluido que está circulando de forma externa, que em determinados casos pode aumentar ou diminuir o fluxo de calor por convecção, certo? Agora, como objeto dessa disciplina, representar matematicamente esse fluxo de calor, né? E calcular o fluxo de calor, obviamente, então a gente deve aplicar os balanços de energia, né? Para poder conseguir calcular essa variação de temperatura em relação com esse aumento ou diminuição do fluxo de calor, certo? Então vamos considerar uma aleta como está indicada na parte da figura, na figura esquerda, né? Estou considerando duas temperaturas, uma temperatura T sub V, né, e uma temperatura T sub infinito. Quer dizer que estou querendo resfriar essa superfície e externamente estou considerando um fluido que está escoando através dessa aleta. Inicialmente, como a gente já tinha conversado nas aulas no início da disciplina e como vocês sabem de fenômenos de transporte 1, né, inicialmente a gente deve considerar o volume de controle, certo? Esse volume de controle está sendo indicado pela figura com linhas traçadas, né? Onde a gente tem dois tipos de fluxos, a gente poderia chamar assim de fluxos de energia, né? E essa por condução e por convecção, agora vou explicar para vocês especificamente em que pontos a gente considera condução e em que pontos a gente considera convecção. E a gente está considerando que o comprimento desse volume de controle seria um elemento diferencial de x. Então, se a gente ampliar esse volume de controle e considerar o fluxo de energia de esquerda para a direita, a gente pode considerar em relação com o eixo que está indicado na figura da parte esquerda, o eixo x, né? O fluxo estaria nessa direção, em direção ao eixo x, certo? No ponto de entrada, a gente pode considerar como sendo um fluxo através da condução, porque estou transferindo energia internamente dentro do material. E essa transferência de energia, como é interna dentro do material, seria por condução. Então, esse fluxo de calor seria num ponto indicado pela letra X, ou seja, um fluxo de calor Q sub X. Certo? Se a gente considerar a parte da direita do elemento do volume de controle, vocês podem observar na figura da parte esquerda o volume de controle ainda se encontra na parte interna dentro da aleta, quer dizer que tanto na entrada como na saída vou considerar as transferências de calor por condução.
Só que esses fluxos de calor eles vão ser diferentes, né? Em relação com as coordenadas x. Por quê? Porque o fluxo de calor no ponto x vai ser diferente no ponto Q sub x mais delta x, certo? Agora, o que vai fazer que esse fluxo de calor nesses dois pontos sejam diferentes? O fluxo de calor que está acontecendo por convecção em relação com o fluido externo, seria esse fluxo de calor Q sub C, certo? É um fluxo de calor que está trocando energia com o fluido que se encontra a uma temperatura T sub infinito. Então, se vocês podem observar, eu tenho na realidade três fluxos de calor Q sub x e Q sub 6 mais delta x, que seriam dois fluxos de calor por condução, e o fluxo de calor Q sub C seria um fluxo de calor por convecção. Agora, quais são as hipóteses que a gente deve considerar quando a gente vai representar matematicamente esse problema de transferência de calor em superfícies estendidas? Primeiro, a gente vai considerar o regime permanente. Segundo, a gente vai considerar que a temperatura é uniforme na seção transversal, ou seja, não existem variações em relação com a secção transversal, em relação com a temperatura, certo? E a gente vai considerar que as propriedades as propriedades tanto do fluido como do material, elas são constantes, quer dizer que o material nesse caso, como a gente já viu, seria um material de tipo isotrópico, certo? Agora, vamos a analisar esses três fluxos de calor, os fluxos de calor que estão entrando, e eles devem ser iguais, esse fluxo de calor deve ser igual ao somatório dos fluxos que estão saindo, certo? Fluxo de calor que entra no volumen de controle seria um fluxo de calor por condução, como vocês estão observando na equação número 1, seria o fluxo de calor Q sub x, seria menos a constante de condutividade vezes a área transversal do fluxo de calor, né? Vezes su diferencial de temperatura em relação com o eixo x. E esse seria igual a a equação número 2, né, que o fluxo de calor que deixa o volume de controle por condução, só que nesse caso a gente vai considerar um ponto x mais delta x, que seria igual ao quê? Ao fluxo de calor que entra em x mais a variação de calor em relação com o eixo x. E lembra que a gente tinha falado que a gente poderia representar essa variação através da expansão em série de Taylor, certo? Então a gente vai considerar simplesmente o primeiro termo da expansão em série de Taylor, certo? Que seria o termo dqx dx vezes dx. Esse termo representa a variação de calor em relação com a posição em relação com a posição do eixo x, certo, gente? E agora o fluxo de calor que também está saindo seria o fluxo de calor que sai do volume de controle por convecção, e está sendo representado pela equação número 3, certo? Esse fluxo de calor, matematicamente falando, está representado pela lei de resfriamento de Newton e seria igual a Q sub C igual a H, que seria o coeficiente de transferência de calor por convecção, vezes a área do perímetro, que a gente pode chamar de perímetro molhado, porque é o perímetro onde a aleta ela tem contato com o fluido que está escoando externamente. Agora a gente vai calcular esse perímetro, seria H vezes A vezes o diferencial de temperaturas, que seria a temperatura da superfície menos a temperatura do fluido em um ponto infinito, certo? Agora, se a gente quiser calcular essa área, que seria o que a gente chama de perímetro molhado, aí como se a gente quisesse abrir um cilindro e fosse não a área transversal, né, sino a área lateral desse cilindro. Se vocês percebem, a gente está considerando um cilindro com altura de x, certo? Quer dizer que a área, se a gente abrir esse cilindro, seria o perímetro, certo? Que seria P vezes dx, certo? Esse seria o perímetro do cilindro vezes o comprimento desse cilindro, daria a área que está sendo exposta ao fluido que está circulando externamente. Quer dizer o quê? Que esse fluxo de calor Q sub C seria igual a H, o perímetro, de x t menos t sub infinito. Então veja que a gente agora já pode incluir cada um desses termos no balanço de energia no caso das aletas. Agora, substituindo as equações acima no balanço global de energia, a gente obtém o quê? A gente vai ter que Q sub x é igual a
Q sub x mais a variação de calor mais o fluxo de calor por convecção, que seria HP de x T menos T infinito. Se a gente dividir todos os termos em relação com x, e como vocês podem observar na primeira equação, o termo Q sub x, se passar para o lado esquerdo, ele vai ficar negativo e vai vai se anular com o termo que está do lado esquerdo. A gente chegaria em que equação? A gente chegaria na equação de que x de x, certo? Mais HP t menos t infinito igual a zero, certo? Obviamente considerando a divisão entre x, tá? E como a gente já tinha falado, né, o termo QX é um fluxo de calor no ponto x mais delta x, e esse fluxo de calor é por condução. E a condução, como vocês já sabem, ela está representada pela equação de Fourier, certo? Então, o que a gente vai fazer? Na equação de QX de x mais HP t menos t infinito igual a zero, no termo QX a gente vai substituir, né, pela equação de Fourier. Como a gente já sabe, essa equação é menos K a área transversal ou fluxo de calor dt de x, certo? Se a gente substitui a lei de Fourier, a gente observa que o termo de condutividade térmica ele é constante e ele sai da derivada. Então a gente obteria a equação menos K d de x a de x dt de x mais hpt menos t infinito igual a zero, certo? Agora a gente precisa resolver essa equação diferencial, certo? Porque é uma equação diferencial de segundo grau, né? Para isso a gente vai simplificar, né? A gente vai supor que a gente considera t menos t infinito igual a sendo uma variável θ, certo? Se a gente faz, o que seria a variável aqui? A variável seria t e o t infinito seria uma constante. Se a gente aplicar a derivada sobre dθ, seria igual a dt, porque a derivada de t infinito é igual a zero, porque ela é uma constante, certo? Quer dizer que agora eu vou substituir θ e dθ na equação, na equação que está no meio, né? Quando a gente substitui a lei de Fourier no balanço geral de energia, né? Na aleta, a gente vai obter o quê? D de x igual a A, sendo dt igual a dθ de x, certo? Menos HP dividido entre K, quer dizer que eu vou dividir entre K, a condutividade térmica, todos os termos da equação, e a gente observa que T menos T infinito é igual ao quê? A θ. Essa equação é muito importante na transferência de calor quando a gente analisa superfícies estendidas, porque essa equação é chamada de equação geral da aleta, certo? Sabendo-se que θ é igual a θ de x e A depende da variável x, ela varia em relação com o eixo x. Essa equação é de grande importância, ¿por quê? Porque aqui o único termo que vai variar seria a área transversal e o perímetro, certo? E indistintamente do tipo de aleta que eu considerar, essa equação geral ela vai ser igual para todos os problemas que a gente for analisar. Beleza? Agora, do ponto de vista matemático, a equação da aleta mais simples a ser resolvida é a disseção transversal constante, sim ou não? Seria vamos observar aqui, quando a gente vê os diferentes formatos das aletas, seria como se a gente considerasse uma aleta no numeral A, certo? Seção transversal constante, certo? Quer dizer o quê? Por exemplo, uma aleta de seção retangular ou circular. Assim, a equação geral para esse caso com a constante seria o quê? A segunda derivada de θ em relação com d de θ ao quadrado menos, certo? E a gente vai agrupar os parâmetros. A gente vai agrupar os parâmetros h, p, k e a como sendo igual a m quadrado, certo? Então a gente agrupa esse conjunto de parâmetros vezes θ igual a zero, certo? E agora a gente precisa resolver uma equação que é de segundo ordem, certo? Por quê? Porque estou derivando essa nova variável θ em relação estou aplicando uma derivada de segundo ordem. E a equação geral desse tipo de soluções seria θ de x igual a uma constante vezes o número neperiano vezes elevado a mx mais uma segunda constante vezes o número neperiano elevado a menos mx, certo? Agora, para resolver, aqui nesse slide estou apresentando para vocês de onde que sai essa resolução
da equação diferencial de segundo ordem, tá, gente? Acho que vocês já chegaram a ver a resolução de equações diferenciais de segundo ordem na disciplina Cálculo 2. Então, vejam, solução geral de equação diferencial homogênea de segundo ordem e considerando coeficientes constantes, a gente assume que y igual a e elevado a x e a gente vai substituir essa variável y, certo? E a gente chega a uma equação que seria uma equação quadrática, certo? Um polinômio de segunda ordem. N ao quadrado mais b vezes n igual a c igual a zero. E a gente poderia ter, nesse caso, para resolver esse tipo de polinômios, a gente poderia ter três casos, onde n1 e n2 são reais distintos, n1 e n2 são reais iguais, e no caso em que n1 e n2 são conjugados complexos, certo, gente? Então, essa seria a forma, como o formato com o qual a gente pode resolver essa equação diferencial de segundo ordem, obviamente considerando que a variável θ ela vai variar em relação com o eixo x, certo? Então, considerando os três casos, né, e determinando as constantes C1 e C2, a gente deveria considerar as condições de contorno, né? Então, a primeira condição de contorno, elas estariam em relação com o eixo x. Para x igual a zero, a gente pode considerar uma temperatura T sub V, certo? E quando a gente vai substituir esse valor de T sub V em x igual a zero, a gente obtém que a variável θ no ponto x igual a zero seria θ sub V, que seria T sub V menos T infinito, certo? E para esse caso, a solução da equação diferencial ela seria θ sub V igual a C1 elevado a zero mais C2 elevado vezes C elevado a menos zero, certo? E os dois termos neperianos eles ficariam igual a 1, quer dizer que quando a gente considera esse tipo de condições de contorno, certo? Eu vou obter que C1 mais C2, duas constantes, é igual a θ sub V, certo? Essa seria resolução da equação, certo? Agora, a outra relação entre as condições de contorno que a gente poderia considerar depende do tipo de aleta conforme os casos A, B e C que eu vou indicar para vocês aqui, né, nos seguintes slides, né? Um primeiro caso que seria quando a gente considera uma aleta muito longa ou muito comprida, certo? Então a gente vai supor que o comprimento é igual a L, certo? E nesse ponto a temperatura seria T igual a T sub infinito, certo? A equação para calcular as variações de temperatura em relação com o eixo x está representada na parte do meio aqui do slide. A gente deve fazer uma resolução, como já falei para vocês, de uma equação diferencial de segundo ordem, que não cabe agora explicar essa resolução. De forma geral, ela tem essa representação, como estou indicando aqui para vocês, só que esse caso aqui seria quando a gente considera uma aleta muito longa, certo? E agora, o fluxo de calor através da aleta seria a equação que estou representando para vocês. Estou mostrando para vocês aqui do lado direito do slide, que seria a raiz quadrada de HPKA vezes o diferencial entre a temperatura T sub V menos a temperatura T sub infinito. O segundo caso seria o caso em que a extremidade da aleta ela é adiabática, certo? Nesse caso, admite-se que a transferência de calor na extremidade da aleta é muito pequena, portanto, a gente vai supor, certo, que não existe essa transferência de calor. Nesse caso, a gente pode calcular tanto θ sub x como o valor do fluxo de calor, certo? Θ sub x, lembrem que ele está relacionado com a variação de temperatura, né? Porque a gente já considerou essa variável θ que é igual a T menos T sub V, certo? E a equação está representada aqui na parte inferior da esquerda, né? E ela é geral, sempre quando a gente considera uma extremidade dessa aleta, sendo ela adiabática. E o fluxo de calor internamente dentro da aleta seria igual a θ sub V, raiz quadrada de HPKA, a tangente hiperbólica da multiplicação dos termos m vezes L, que seria o comprimento, certo, gente? Esse seria o segundo caso. E o terceiro caso é uma aleta infinita com perda de calor por convecção na extremidade, certo? Então a gente considera essa extremidade como sendo não muito comprida,
nem sendo adiabática, sino que acontece uma transferência de calor por convecção, certo? O fluxo, a variação de temperatura em relação com o eixo X, como vocês podem observar, a resolução da equação, a resolução da equação diferencial de segundo ordem é um pouco complexa, né? Por isso que não cabe agora explicar essa resolução dessa equação, certo? E a gente sempre vai chegar na forma geral, tanto da distribuição de temperaturas como do fluxo de calor, para esse caso quando a gente considera a convecção na extremidade. E quando a gente vai calcular a variação de temperaturas internamente dentro da aleta, teria a equação, o formato da primeira equação, que seria θ d sub x. Ela tem a agrupação de vários cálculos, né, em relação com funções trigonométricas, e o fluxo de calor está representado na equação da parte inferior aqui do slide, certo? Então o que a gente vai fazer na próxima aula é resolver um exemplo de uma superfície estendida com formato cilíndrico, quer dizer que a gente vai considerar uma área transversal constante, certo? Então a gente vai aplicar na próxima aula as diferentes equações que a gente viu em relação com o balanço de energia em superfícies estendidas, certo, gente? Então, muito obrigado e caso tiverem alguma dúvida em relação com o equacionamento das equações da aleta, eu vou abrir o fórum para que vocês façam as respectivas perguntas caso surjam algum tipo de dúvida, certo, gente? Então, muito obrigado.